Olá, sou Eliezer Andreoli, psicólogo clínico, e hoje eu trouxe outra pequena reflexão. A psicologia é a ciência do senso comum? Sabe, algo que realmente me incomodava quando eu era estudante universitário era quando alguém dizia que a psicologia era a ciência do senso comum, ou seja, que o psicólogo não passa do arauto do óbvio. Tudo aquilo que estudávamos e aplicávamos poderia ser comparado a um papo de boteco. Ora, como pode uma ciência feita a muitas mãos, com inúmeros nomes respeitáveis, décadas de estudo levando muito a sério o pensamento científico e pensamento filosófico, ter seu conhecimento comparado aos conselhos daquele avozinho gente boa? De repente, comecei a pensar um pouco mais no assunto e finalmente entendi que talvez a psicologia seja, sim, a ciência do senso comum. E tá tudo bem. Como assim tá tudo bem? Você só pode estar ficando louco? Bom, calma. Tá tudo bem sim, quer ver só? Acompanhe o raciocínio. A psicologia é uma ciência nova. Surgiu há pouco menos de 150 anos, quando o alemão Wilhelm Wundt publicou o livro Princípios da Psicologia Fisiológica, resultado de quando analisou o comportamento humano em um laboratório seguindo rigorosamente o método científico. A psicologia é uma jovenzinha comparada à ciência moderna, nascida no laboratório de Galileu Galilei há mais de 400 anos. Além do que, o rigor científico que conhecemos hoje deve-se ao trabalho de Karl Popper, publicado, olha só, há menos de 100 anos. Só que a vontade do ser humano em explicar os fenômenos que o cercam não nasceu junto com a ciência, não. De fato, podemos afirmar com certeza que tentamos achar explicações há pelo menos uns 6.000 anos. Foi mais ou menos quando o primeiro ser humano resolveu colocar os seus pensamentos em palavras escritas. Não será um pouco de ingenuidade achar que nesses milênios todos ninguém tentou explicar por que sofremos, por que sonhamos, tememos ou buscamos a felicidade? Eu acredito que os motivos de aflição humana já eram papo de boteco antes mesmo de terem inventado a cerveja. De fato, inúmeros filósofos ao longo da história se debruçaram sobre as questões da existência humana. E nem precisamos ficar só nos filósofos clássicos não, viu? Podemos falar de todos os povos. A China antiga, povos nórdicos, povos africanos, do Oriente Médio, indígenas, todos eles desenvolveram algum sistema para tentar explicar por que sofremos, mesmo que pautado em misticismo. Então, acho que é totalmente admissível supor que, ao longo desses milênios, algumas pessoas tenham chegado a respostas certas, que, olha só, fazem tanto sentido que se tornaram de conhecimento popular. Então, a diferença real entre os conselhos daquele avozinho gente boa e um psicólogo é que, quando validamos uma ideia, publicamos em revistas científicas, compartilhamos o trabalho com outros psicólogos e, quando vamos divulgar essas ideias, fazemos o que o psicólogo faz de melhor: falar de um modo compreensível. Sim, a ciência tem fama de ser difícil, mas a psicologia não precisa ser. Um artigo científico de psicologia pode até ser uma leitura difícil, mas o resumo das teorias não precisa ser. Já leram algum texto de Skinner, por exemplo? Não é lá das leituras mais fáceis, mas nada impede do psicólogo traduzir isso para que, por exemplo, um paciente no consultório possa compreender a teoria e aplicar em sua vida. Então, como um bom psicólogo, o arauto do óbvio, acabei por perceber que, obviamente, o que fazemos de verdade é tornar acessível um conhecimento que nem sempre é fácil de compreender. Afinal, uma das coisas que supostamente fazemos de melhor é fazer as pessoas se conscientizarem de alguns fenômenos de sua vida diária que nem sempre são tão óbvios assim. Daí, compreendendo tudo isso,
entendi que essa raiva que eu sentia quando ouvia que a psicologia era a ciência do senso comum era pura vaidade. Vaidade motivada por preciosismo. Entendi que isso partia da minha necessidade de validar todo o meu esforço e dedicação em aprender essa fabulosa ciência. Como assim toda energia, tempo e esforço que eu empenho em compreender esses textos dificílimos pode ser reduzido a achar que estamos falando apenas de obviedades e senso comum? Como assim? Pois é, pode sim. A verdade é que só porque eu comprei e li alguns livros de psicologia, frequentei algumas bibliotecas, eu não tenho prerrogativa alguma sobre grandes pensadores da humanidade, que, olha só, teceram teorias que fazem tanto sentido que já estão enraizadas na cultura humana e que, por coincidência, chamamos isso de senso comum. Conhecemos a angústia, o medo, as fobias, a ansiedade, a depressão por milênios. Não foi a psicologia que as inventou. Apenas desenvolvemos uma metodologia para estudar isso pelo viés científico e tentar, com isso, apaziguar o sofrimento humano de uma forma mais assertiva. Então pensei melhor. Olha, ainda bem que eu posso ser visto no futuro como um avôzinho gente boa, que em um papo que parece ser de boteco, tento apaziguar o sofrimento do próximo, quando na verdade só estou aplicando o conhecimento científico de forma compreensível. E ainda chamo isso de trabalho. E se alguém encher as paciências dizendo que a psicologia não passa de senso comum, que se morda de inveja, porque eu tô de boas com isso.